Fala, baixista, beleza? Hoje eu queria falar sobre rotina de estudos, como montar uma rotina de estudo interessante em que não falte nada que você precisa estudar. Olá, tudo bem? Meu nome é Daniel Coelho, eu sou baixista e eu queria falar sobre esse assunto que eu acho muito interessante, que é como montar uma rotina diária de estudo. Porque senão a gente fica tocando, pega um instrumento para tocar, fica tocando, quando vê passou 1 hora, 2 e você não estudou direito. Ficou só se divertindo com o instrumento, o que é legal, mas você precisa estudar coisas. Tem assuntos que a gente precisa evoluir e se você não colocar na sua meta diária, passa batido e você não vê esses assuntos. Principalmente os assuntos que a gente não se dá bem. Se a gente está com uma passagem que é mais difícil, tem alguma coisa que você tem dificuldade, normalmente a gente evita, se não for focado, se não tiver esse objetivo claro, a gente evita as coisas ruins porque dói um pouco, né? Ficar errando não é muito legal. Mas ao mesmo tempo, se você não trabalhar essas coisas, se você não praticar, você nunca vai melhorar. Então, para isso, é bom criar uma rotina de estudos. Um cronograma do que tem que ser estudado todos os dias, quanto tempo, isso tudo varia de pessoa para pessoa, de instrumentista para instrumentista, de momento de vida de cada um e principalmente do tempo que você tem para estudar. Então eu vou sugerir aqui uma rotina de estudos que dura 2h30 e você adapta para a sua realidade. Se você tiver 1 hora, 1h30, 3 horas, 5 horas, é interessante, você aumenta esse tempo ou aumenta os assuntos. Antes de entrar na rotina em si, no cronograma em si, eu queria apontar uma coisa muito importante, que para mim é melhor você conseguir 2 horas por dia, ou às vezes 1 hora por dia, todos os dias, do que somente 6 horas em um dia só. Vai ser mais produtivo para você estudar todos os dias um pouco, do que estudar muito num dia só. Então por isso que você tem que ter isso tudo bem organizado. Se você tiver pouco tempo, quanto mais organizado tiver, mais assuntos você vai passar, vai saber o que fazer quando tiver esse tempo livre, porque é melhor, vai ser ótimo para você. Dizendo por experiência própria, muitas vezes na nossa rotina aqui da minha casa, eu fico sem estudar, não consigo. E aí eu sei que, putz, amanhã eu vou ter meia hora, eu já fico até meio ansioso. Amanhã eu tenho meia hora. Se eu não tiver isso coordenado, o que eu preciso estudar, todos os assuntos que eu tenho que passar, eu fico sem saber o que fazer nessa meia hora. Acabo, pego o instrumento, toco um pouco, quando vê passou, não estudei. Então, isso pode ser realidade para você. Então, organiza tudo que você precisa estudar, que vai fazer sentido. Então, eu vou sugerir aqui uma coisa que eu faço para o baixo acústico. Agora entra um pouco na rotina de estudo de baixo acústico, mas é a minha rotina, não precisa ser necessariamente a sua. É só uma sugestão. Eu vou passar a minha rotina e você adapta para a sua realidade, para o seu tempo, para o seu instrumento, se você tocar um outro instrumento, porque esse vídeo cabe para outros instrumentistas também. Então eu vou falar da minha rotina, é uma rotina que tem 2h30 de duração, mas já adianto que nessas 2h30 de duração tem algumas pausas. Então se você não quiser parar em nenhum momento ou achar que precisa ser corrido, dá para fazer ainda nessa, ou você diminui o tempo de todas as coisas que eu vou sugerir. Então vamos lá, ela começa, na verdade antes de começar a contar o tempo de estudo, eu me alongo por uns 10, 15 minutos. Eu já disse nesse vídeo aqui, ó, que para mim é muito importante, no mínimo, fazer um alongamento. E eu me alongo antes de estudar e antes de tocar quando eu consigo, mas toda vez que eu vou estudar, eu me alongo, porque me ajuda também a me concentrar. Eu acho que o alongamento me traz pro que eu vou fazer ali, né, para o instrumento, me tira um pouco de outras preocupações. Então eu fico nesse lugar que eu vou estudar, nesse quarto, sei lá, e me alongo por 10, 15 minutos. Aí você adapta para o tempo que você quiser, mas eu acho essa parte muito importante. Depois que eu alonguei, a primeira coisa que eu faço é um exercício para a mão direita, que eu já falei nesse vídeo aqui, ó, também, sobre como estudar música brasileira. E nesse vídeo eu dei uma sugestão do que eu faço com essas figuras rítmicas brasileiras. Exatamente com elas eu trago para exercício de mão direita. Aí já estou usando o metrônomo nesse exercício. Começo com o metrônomo, no metrônomo que eu estou marcando. Tem lá uma tabelinha com 3 colunas. Primeira coluna, tempo, 10 minutos. Exercício, mão direita, cordas soltas e o andamento daquele momento. Porque isso também vai subindo todos os dias. Outra coisa que me faz também essa questão de estudar todos os dias
é exatamente para o metrônomo. Eu não subo o metrônomo de 10 em 10, eu subo o metrônomo de 2 em 2. Segunda-feira eu fiz um exercício a 60 BPM, terça-feira eu faço ele a 62, quarta-feira a 64. Você vai ter um crescimento de metrônomo, você vai tocar mais rápido para as coisas técnicas, mas não é voando, você não toma um susto porque você subiu o metrônomo muito, então por isso que eu também mantenho esse metrônomo marcado do lado. Então vamos lá, voltando, 10 minutos de alongamento, pá, entrou nos 150 minutos, mão direita, corda solta. Isso, vários exercícios diferentes. Eu dei um exemplo de um no vídeo lá, no vídeo que eu marquei aqui, no vídeo que eu falo sobre como estudar ritmos brasileiros no contrabaixo, eu dou um outro exemplo. Enfim, eu tenho essa tabelinha com figuras de música brasileira, eu faço todos em corda solta durante 10 minutos. Meus primeiros 10 minutos, depois de alongar, são exercícios para a mão direita. Meus próximos 10 minutos, o segundo exercício, é um exercício sem metrônomo, em que eu só simplesmente toco coisas aleatórias no instrumento. Sem muito objetivo claro, mais para te trazer para perto do instrumento. Para não ficar só tocando assim, eu tenho estudado muito escala cromática, até para começar. Mas não só isso, saio tocando e toco o que eu quiser. Às vezes pinto um arpejo, às vezes toco uma melodia, às vezes pinto uma escala. Vai do dia. São 10 minutos para te trazer para junto do instrumento. Então, sem muito objetivo claro de velocidade ou coisa do tipo. Eu saio tocando o que me dá vontade, um pouco mais para me trazer para o instrumento. Então, foram 20 minutos. Os próximos 20 minutos eu faço um exercício que eu tenho gostado muito, que eu também falei no outro vídeo sobre afinação, esse vídeo aqui, sobre como estudar afinação no contrabaixo. Eu coloco uma nota pedal na internet. Nesse vídeo eu explico melhor, faço o exercício. Mas eu faço durante 20 minutos, tem na internet, isso é um estudo bem que eu gosto de fazer também, que é mais um que me ajuda a me concentrar. Eu tenho um pouco essa coisa, porque eu acho que eu sou um pouco disperso. Hoje em dia a gente ainda é muito mais, então eu tento trazer coisas que me ajudem a estar concentrado sempre no exercício. Então, uma nota pedal com coisa desse tipo me traz muito para o instrumento. Tem no YouTube, eu uso o YouTube como referência e escrevo lá nota pedal cello, porque eu acho mais legal o som do cello, mas tem, ou drone, se você escrever drone também funciona, também uma nota pedal. Tem alguns que eles soam uma quinta, você procura o que você achar melhor. Eu prefiro o cello, me soa um pouco mais humano, apesar de que eu nem sei se é digital mesmo, se alguém gravou, se é digital, mas enfim, eu gosto do timbre do cello, inclusive. Então eu faço o seguinte, nesses 20 minutos, eu coloco a nota pedal, vamos supor sol, e faço com o arco uma escala bem lentamente. Assim que eu termino essa escala ascendente e descendente, eu guardo o arco e fico improvisando em cima da escala por um tempo. Como são 20 minutos com a nota pedal, eu tento não ficar muito tempo em cada. Eu não faço cronometrado quanto tempo eu fico em cada nota, mas eu tento não ficar muito para poder passar pelos 12 tons. Eu faço em ciclo de quartas, então boto lá uma nota pedal sol, faço a escala ascendente em sol, com arco, pá, devagar. Assim que eu termino, eu improviso um pouco em cima, em sol maior, só com notas da escala de sol maior, paro, vou para a nota dó, faço a mesma coisa, nota fá, si bemol, e aí passo pelos 12 tons nesses 20 minutos. Depois desses 20 minutos, foram 40 de estudo já. Eu dou uma pausinha de 5 minutos. Mas assim, é uma pausinha para se preparar, para, sei lá, guardar o arco se você não for mais usar. Não é para entrar no celular ou para entrar no vídeo do YouTube quando vê, porque o YouTube, a internet, de repente a gente se perde. Então é bem focado, 5 minutos só para dar um descanso mesmo. Até dou uma alongada, às vezes um pouco, enfim. Depois dessa pausa de 5 minutos, então foram 10, 10, 20, mais os 5, 45 minutos. 10 de exercício de mão direita, 10 de coisas aleatórias, 20 de nota pedal e escala maior com arco e foco em afinação, 20 minutos de estudo de afinação. 5 de pausa, 45. Depois dessa pausa de 5 minutos, somados 45, eu faço 15 minutos só de escalas.
Essas escalas são várias, as escalas, mas principalmente escala maior de novo, porque ela te ajuda muito com afinação, ajuda muito com posição, mas não só a escala maior como a gente estudaria, por exemplo, a escala maior de Sol a gente faria aqui, sei lá, em meia posição. Minha mão ficou parada e eu usei as 4 cordas. Eu estudo essa escala, por exemplo, com 2 cordas. Para todas as escalas eu faço isso, para todas as escalas maiores principalmente. Porque vai te ajudar na afinação, te ajuda a testar a posição, enfim, por tudo isso que eu já disse. 15 minutos de escalas, somamos 1 hora. Depois de tocar as escalas eu estudo 20 minutos de arpejos. É um estudo que não é tão gratificante assim no baixo acústico principalmente, porque é muito fácil de desafinar. E é um exercício que no começo principalmente você sofre bastante, por isso que eu estou dizendo que assim, é bom ter um estudo organizado para que você passe por todas essas partes, e essa parte é muito importante. Tem um vídeo do John Clayton falando disso, e ele diz no vídeo que o Ray Brown disse para ele, se não me engano tem até uma videoaula do Ray Brown no YouTube, que ele fala disso. E o que é? A gente tem que saber todos os arpejos de todos os acordes do contrabaixo. O que ele quer dizer é o seguinte: Dó maior com sétima maior. Dó maior com sétima menor. Dó maior com sétima... Dó menor com sétima menor. E por aí vai, de todos os tons. Então é um exercício demorado, não tão gratificante. Eu mesmo desafinei aqui, é um exercício que eu fico um tempo focando, enfim, então ele cansa um pouco, mas é muito bom quando você acerta. Então você faz com o metrônomo, vai acelerando. Tem um outro exercício de arpejo que eu faço também que é legal, que é colocar todas as extensões dos acordes. Por exemplo, só a tétrade, Dó maior com sétima maior. Dó, agora a nona, Dó maior, sétima maior e nona. Agora Dó maior, sétima maior, nona e 11ª. Dó maior, sétima maior, nona, 11ª e 13ª. Depois eu faço isso em Ré menor. Ré menor com sétima menor. Ré menor, sétima menor e nona. Nona e 11ª. E 11ª e 13ª. Isso eu vou fazendo para todas, então é um exercício assim, tem que pensar um pouco, às vezes você erra a digitação, aí você toca desafinado, então vai um tempo. Também é um exercício muito importante que cansa um pouco, psicologicamente falando. Então 20 minutos dele. 80 minutos, são 150, sobraram 70. Pode dar uma pausinha de 5 minutos, mas também é a mesma coisa. Pausinha, break, rápido, não é para sair fazendo outra coisa ou parar para comer um negócio. Se for para comer um negocinho, uma fruta, fácil, não vai passar um café, que aí você desconcentra. Eu não faria isso. A não ser que você tenha muito mais tempo para estudar. Se você tiver só essas 2h30, é uma pausinha de 5 minutos. Então 85 minutos depois da pausa. Sobraram 65, 1h05. Nesse 65 eu colocaria 3 assuntos. Leitura, se for um problema muito grave para você, eu aumentaria o tempo de leitura. Se você acha que leitura não é um problema tão sério para você, não precisa ser tanto. E aí você pode trabalhar a leitura de um jeito inteligente. Pode ser leitura lendo melodias que você gosta. Não precisa ser um exercício... Depende do seu nível de leitura, claro. Eu vou falar da minha rotina. Eu pratico leitura tentando estudar melodias mais complicadas, um choro, por exemplo, ou um tema de jazz que eu não conheço. Eu estudo leitura com esses temas. Durante 15 minutos eu estudo leitura, 15 minutos. Então, 85, 15, 100. Nesses 50 minutos que sobram, eu divido 20 para coisas urgentes.
mas assim, que não são tão urgentes. Por exemplo, um show que eu vou fazer no final da semana que vem, ou no final dessa semana eu tenho uns dias para tirar as músicas, eu uso 20 minutos para fazer isso, para transcrever as músicas, anotar e tudo mais. E a última meia hora para ouvir música, fazer transcrição e estudar improvisação, que é a parte mais gostosa, que é tocar com disco, tirar groove, tocar, fazer esse tipo de coisa, estudar improvisação, audição, porque a gente também não escuta música. Então, às vezes, se você é alguém que não tem muito tempo de ouvir música, bota no seu estudo, bicho, sentar e ouvir música. Eu acho super importante. Então, 20 minutos para essas coisas urgentes, não tão urgentes. Se eu não tiver nenhuma coisa urgente, eu estudo 50 minutos de improvisação, audição, transcrição e tudo mais. Beleza? Isso é uma sugestão de estudo para você. E por que eu faço tudo isso? Eu acho que a gente tem que tomar cuidado para não colocar o urgente na frente do que é importante. Claro que às vezes as coisas urgentes são muito urgentes. O que eu quero dizer com isso? Aparecer um trabalho para você, você tem que tirar 50 músicas para amanhã. Cara, tira essas 50 músicas para amanhã. Mas se isso for recorrente na sua vida, você tem que encontrar uma maneira de trazer isso para o seu estudo, senão você não vai estudar outras coisas. Você vai só ficar tirando música, ou vai ficar só se dando bem no estudo, só tocando as coisas que você se dá bem, e as coisas que você se dá mal, que é onde você precisaria focar mais, passam batido e você não está estudando. Então é muito importante ter uma rotina, um cronograma, para você não deixar faltar assuntos importantes, beleza? Se isso fez sentido para você, me avisa. Se você acha que não tem nada a ver, ou se você faz uma prática diferente, divide comigo. Eu queria também, adoro conversar sobre isso. É uma coisa que me interessa muito, essa organização de estudo, para ser produtivo, né? Porque, enfim, o tempo é meio corrido, a gente vai ficando mais velho, o tempo vai ficando mais concorrido com outras coisas, com outras responsabilidades. No meio da pandemia, esse vídeo eu tô gravando no meio da pandemia, meu filho está sem aula, meu tempo para estudo diminuiu. Então, soluções para essas coisas são sempre bem-vindas, eu gosto de falar disso. E curte o vídeo, compartilha, se inscreve no canal e vamos que vamos. Um abração.